quero começar com uma pergunta muito simples. Você realmente conhece o seu próprio corpo? Provavelmente você conhece seus braços, suas pernas, seu coração, seus pulmões, seu intestino. Mas existe uma parte de você que talvez você quase nunca enxergue e na qual quase nunca pense. Neste exato momento, enquanto eu estou falando e vocês estão me ouvindo, existe um universo inteiro vivendo em associação conosco. Um universo invisível. Hoje nós vamos descobrir que conhecer o corpo humano não é conhecer apenas as nossas próprias células. É conhecer também os trilhões de companheiros microscópicos com os quais convivemos todos os dias. Você nunca está sozinho. Mesmo quando uma pessoa entra sozinha em um quarto, biologicamente falando, ela chega acompanhada. Nós convivemos com uma quantidade gigantesca de micro-organismos. Bactérias, fungos, arqueias e também vírus fazem parte desse mundo invisível, associado ao corpo humano. Durante muito tempo, aprendemos a pensar nos micro-organismos apenas como inimigos. Micróbio virou sinônimo de doença, sujeira e perigo. Mas a realidade é muito mais interessante. Muitos desses seres estão trabalhando conosco e participando do funcionamento do nosso organismo. Se eles vivem conosco, onde exatamente eles estão? Todas as superfícies do nosso corpo que têm contato com o ambiente. Na pele, no couro cabeludo, na boca, no nariz, nas vias respiratórias, no aparelho genital e, principalmente, no trato gastrointestinal. Cada lugar é diferente. A pele não oferece as mesmas condições do intestino. A boca não é igual ao nariz. Existem diferenças de umidade, temperatura, oxigênio, nutrientes e pH. Por isso, cada região seleciona sua própria comunidade de micro-organismos. E o nome que damos a essas comunidades é microbiota. Nós não temos simplesmente uma microbiota. Temos diferentes comunidades microbianas ocupando diferentes regiões do corpo. Mas quanto será que tudo isso representa? Aqui eu quero chamar a atenção para uma ideia, e não apenas para um número. As estimativas de massa microbiana podem variar, mas estamos falando de uma quantidade impressionante de organismos vivendo associados a nós. E o mais interessante não é acentuada apenas quanto eles pesam, é acentuada o que eles fazem. Eles participam da digestão, interagem como sistema imunológico, produzem substâncias importantes e interferem no metabolismo. Nós não somos apenas um organismo isolado. Somos um organismo que vive permanentemente em interação com outros seres vivos. Mas segue havendo uma pergunta fundamental. Se temos tantos micro-organismos no corpo, e todo micróbio faz mal? Não. E talvez esse seja um dos maiores erros da nossa percepção sobre o mundo microscópico. Existem micro-organismos benéficos. Existem organismos que convivem conosco sem causar problemas. Existem oportunistas que podem causar problemas dependendo das circunstâncias. E existem patógenos capazes de provocar doenças. Portanto, não podemos colocar todos no mesmo grupo. É como uma cidade. Existem pessoas que trabalham para que a cidade funcione, outras que simplesmente vivem ali e algumas que podem causar problemas. No nosso corpo, o mais importante é o equilíbrio. E nenhum lugar mostra isso melhor do que o intestino. O intestino é um dos ecossistemas microbianos mais importantes e densamente povoados do corpo humano. Ali existe uma verdadeira comunidade. Esses micro-organismos participam da transformação de componentes da alimentação, produzem metabólitos importantes e interagem intensamente com o sistema imunológico. E aqui está uma ideia fundamental. Nós não alimentamos apenas as nossas próprias células. Quando comemos, também influenciamos quais micro-organismos serão favorecidos no nosso intestino. Por isso, a alimentação e microbiota estão profundamente relacionadas. E se temos tantos micro-organismos vivendo conosco, como o nosso corpo decide quem pode ficar e quem precisa ser combatido? Aí entra o sistema imunológico. Mas ele não é simplesmente um exército que mata tudo o que encontra. Se fosse assim, viveríamos em guerra permanente contra a nossa própria microbiota. O sistema imunológico precisa reconhecer, tolerar, controlar e combater. Nós temos barreiras físicas e químicas, como a pele e as mucosas. Temos respostas inatas, rápidas e menos específicas. E temos a resposta adaptativa capaz de desenvolver memória imunológica. Portanto,
A imunidade não significa eliminar toda forma de vida microscópica. Significa manter uma relação equilibrada com o mundo biológico que nos cerca. Aqui está algo fascinante. O sistema imunológico aprende. Desde os primeiros anos de vida, nosso organismo entra em contato com uma enorme diversidade de estímulos biológicos. Esses contatos participam do amadurecimento do sistema imunológico. Isso não significa abandonar a higiene. Não significa deixar crianças expostas deliberadamente a riscos. Significa entender que higiene não é esterilização. Existe uma enorme diferença entre viver em condições sanitárias adequadas e tentar eliminar todo micro-organismo do ambiente. O nosso sistema imunológico precisa aprender a distinguir perigo de convivência. E os cientistas fizeram uma pergunta radical. E se fosse possível criar um animal completamente sem micro-organismos? A ciência fez isso. Existem animais chamados germ-free, ou livres de germes, criados em condições rigorosamente controladas. Eles recebem ar filtrado, água e alimentos esterilizados e vivem em ambientes especiais. E o resultado foi surpreendente. Esses animais não se tornaram super-animais. Pelo contrário, eles apresentam alterações importantes no desenvolvimento do sistema imunológico, no intestino e no metabolismo. Isso mostrou algo extraordinário. Os micro-organismos não são apenas invasores que eventualmente entram no corpo. Muitos deles participam do desenvolvimento normal da vida. Agora observem esta experiência. Pesquisadores estudaram a influência da microbiota intestinal sobre o metabolismo. Microbiotas de indivíduos com características metabólicas diferentes foram transferidas para animais experimentais. E o que aconteceu? Os animais passaram a apresentar diferenças no ganho de peso e no metabolismo dependendo da comunidade microbiana recebida. Isso não significa que obesidade seja causada apenas por bactérias. Seria uma simplificação errada. Peso corporal depende de alimentação, genética, atividade física, ambiente, metabolismo e muitos outros fatores. Mas o experimento demonstrou algo revolucionário: a microbiota também participa dessa equação. Micro-organismos pequenos podem produzir efeitos enormes. E agora chegamos a uma das maiores conquistas da medicina: os antibióticos. Eles salvaram e continuam salvando milhões de vidas. O problema não é o antibiótico, o problema é o uso inadequado. O antibiótico pode atingir a bactéria que está causando uma infecção, mas também pode alterar parte da comunidade bacteriana que vive conosco. Além disso, o uso incorreto favorece a resistência microbiana. Portanto, antibiótico não é bala de canhão para qualquer problema. Deve ser usado quando necessário e com orientação adequada. Uma ferramenta poderosa que exige responsabilidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês comem uma fruta, quem vocês estão alimentando? Vocês, claro, mas não apenas vocês. Parte dos componentes da alimentação, especialmente fibras que não digerimos completamente, chega ao intestino grosso e serve de substrato para micro-organismos. Eles fermentam esses compostos e produzem substâncias que podem participar da saúde intestinal e do metabolismo. Então, quando escolhemos o que comer, também influenciamos o ecossistema que vive dentro de nós. Seu corpo é uma equipe. Alimente bem todo mundo. E aí alguém poderia perguntar: se existem bactérias boas, então devemos parar de lavar as mãos? Claro que não. A higiene das mãos continua sendo uma das medidas mais importantes para reduzir a transmissão de doenças. O objetivo da higiene não é transformar nosso corpo em um ambiente estéril. Isso seria impossível. O objetivo é reduzir a transmissão de micro-organismos capazes de causar doenças. Portanto, reconhecer a importância da microbiota não é ser contra a higiene. É entender melhor o que a higiene realmente significa. Assim como um ecossistema pode ser alterado, a microbiota também pode. A alimentação pobre em fibras, uso inadequado de antibióticos, excesso de alimentos ultraprocessados e outros fatores ligados ao estilo de vida podem influenciar esse equilíbrio. Mas é importante evitar uma ideia simplista. Não existe uma única microbiota perfeita para todas as pessoas. Existe enorme variação entre indivíduos. O que sabemos é que nossos hábitos influenciam o ambiente intestinal. Todos os dias, nossas escolhas ajudam a modificar esse ecossistema. E como podemos cuidar melhor da nossa microbiota?
Não existe fórmula mágica, não existe um alimento milagroso. O caminho é muito mais simples e muito mais consistente. Uma alimentação variada, com frutas, verduras, legumes, feijão e cereais integrais, água de qualidade, atividade física, sono adequado e uso responsável de medicamentos. O que protege a saúde não é uma decisão extraordinária tomada uma vez por ano. São pequenas escolhas repetidas todos os dias. Agora vamos falar de um assunto que muita gente acha engraçado, mas que é extremamente importante: fezes. As fezes são um sinal do funcionamento do nosso sistema digestório. A escala de Bristol organiza a aparência das fezes em 7 tipos. Nas extremidades, temos fezes muito endurecidas ou muito líquidas. Na região intermediária estão os formatos geralmente associados a uma evacuação mais adequada. Mas a mensagem principal não é ficar obcecado olhando o vaso sanitário. É conhecer o próprio padrão. Mudanças persistentes, presença de sangue, dor ou alterações importantes merecem atenção profissional. O vaso sanitário pode fornecer informações sobre a nossa saúde. Precisamos aprender a observar. Agora chegamos a um ponto essencial para nós. Se os micro-organismos são importantes, qual é o papel do saneamento? O saneamento não existe para eliminar todos os micro-organismos. Isso seria impossível e nem seria desejável. O objetivo é interromper as rotas pelas quais organismos capazes de causar doenças chegam às pessoas e ao ambiente. Quando tratamos água, controlamos riscos. Quando coletamos e tratamos esgoto, interrompemos ciclos de transmissão e reduzimos impactos ambientais. Quando monitoramos a qualidade, protegemos a população. Saneamento é a ciência de permitir que as pessoas convivam com o mundo microbiano com muito mais segurança. E tudo isso também tem relação direta com quem trabalha. Uma pessoa saudável não é apenas alguém que não está doente hoje. É alguém que cuida da alimentação, do sono, da atividade física, da higiene e do uso responsável de medicamentos. Saúde e trabalho estão profundamente relacionados. Quando cuidamos das pessoas, melhoramos o bem-estar, a disposição e a qualidade de vida. E aqui existe uma mensagem especialmente importante para nós: quem trabalha com saneamento passa o dia cuidando da saúde de outras pessoas. Também precisa cuidar da própria saúde. Mas os micro-organismos não estão apenas em nós. Eles estão em toda parte. No solo, na água, nas plantas, nos animais. Eles decompõem matéria orgânica. Participam da ciclagem de nutrientes e sustentam processos ecológicos fundamentais. E nós utilizamos micro-organismos no próprio saneamento. No tratamento biológico de esgotos, por exemplo. São comunidades microbianas que realizam grande parte do trabalho. Sem micro-organismos, a vida na Terra, como conhecemos, simplesmente não funcionaria. Então, depois de tudo isso, eu quero voltar à pergunta inicial. Quem ainda acha que todo micróbio é inimigo? O problema não são os micróbios. O problema são determinados micro-organismos. Em determinadas situações capazes de causar doenças, a enorme maioria do mundo microbiano não está tentando nos matar. Muitos micro-organismos são neutros para nós. Outros são importantes para o funcionamento do nosso organismo e do planeta. Por isso, talvez a melhor sequência seja esta: conhecer, compreender, respeitar, conviver. Eles são pequenos no tamanho, mas gigantes na importância. Nós nunca estamos sozinhos. Carregamos com a gente um universo invisível que participa da nossa vida todos os dias. Cuidar da microbiota também significa cuidar da alimentação, da higiene, do uso consciente de medicamentos, do saneamento e do meio ambiente. E é exatamente aí que entra o trabalho nosso da Embasa. Quando produzimos água de qualidade, quando coletamos e tratamos o esgoto, quando monitoramos nossos sistemas, quando promovemos a educação sanitária, nós não estamos apenas prevenindo doenças, estamos protegendo pessoas, estamos protegendo o ambiente e estamos ajudando a manter conectado o delicado equilíbrio entre o ser humano e o mundo microscópico. Os micróbios invisíveis podem ser nossos maiores inimigos quando causam doenças, é verdade, mas também estão entre nossos maiores aliados quando vivem em equilíbrio com a gente. Conhecer esse mundo invisível é uma forma de cuidar melhor da nossa saúde, valorizar ainda mais o saneamento e compreender a importância do trabalho que realizamos todos os dias. Então, pessoal, cultivemos os nossos bons micróbios.
Olá, embasianos, tudo bem com vocês? Gostaram do conteúdo? Eu também amei. Quando o Antônio falou comigo da primeira vez, me encantei logo de cara. Achei esse projeto de biologia aplicada ao saneamento, BioSan, simplesmente incrível e inovador. Aproveitem e participem! BioSan. Biologia aplicada ao saneamento.